A filosofia, no sentido de conhecimento racional e sistemático, foi uma atividade que, segundo se defende na história da filosofia, iniciou na Grécia Antiga. Isso não significa que os demais povos da antiguidade eram desprovidos de conhecimento, mas que o pensamento filosófico ocorreu porque a Grécia reunia características favoráveis e, dessa forma, de expressão pautada por uma investigação racional. Como, por exemplo, temos o poeta Homero, que buscava as causas dos acontecimentos narrados e tentava apresentar uma versão completa do fato. Outro exemplo é o poeta Hesíodo, que procurava, por meio do nascimento dos deuses, explicar a origem do universo. Essa tradição cultural teve repercussão na obra dos primeiros filósofos, como Pitágoras e Tales de Mileto. Correlacionada aos mitos, as religiões gregas, como o orfismo e o mistério de Eleusis, influenciou as filosofias de Pitágoras, Heráclito e Platão. Destaco ainda que a inexistência de um livro sagrado possibilitou a livre expressão das ideias. Então, nós precisamos entender que o pensamento mítico explica a realidade a partir de uma realidade exterior, de ordem sobrenatural, que governa a natureza. O mito não necessita de explicação racional e por isso está associado à aceitação dos indivíduos e não há espaço para questionamentos ou críticas. O pano de fundo, nesse contexto, é a decadência da civilização micênico-cretense, com uma estrutura fundada na monarquia divina, aristocracia militar e economia agrária. Lembremos que a invasão da Grécia pelas tribos dóricas propiciou o surgimento das cidades-estados. A política participativa e o comércio que se desenvolvia foram outros fatores que influenciaram a perda de importância do pensamento mítico. Tanto o comércio, tanto a política exigiam a convivência entre pensamentos distintos e justamente em Mileto, colônia que representava o papel de importante porto comercial e que, portanto, era palco de intercâmbio cultural, é que surge a filosofia. Então ocorre que, com o desenvolvimento do comércio, decorre também o aumento das viagens, e assim as pessoas descobriram que alguns lugares relatados nos mitos não existiam na verdade, ou não eram povoadas da forma que foram descritas. O mundo tornou-se mais concreto e menos encantado, sem dúvida. Com o comércio também foi preciso inventar 3 tecnologias que inexistiam à época: o calendário, a moeda e o alfabeto. Com o calendário tornou-se possível calcular o tempo e analisá-lo. Com a moeda tornou-se possível fazer uma troca simbólica de mercadorias por um valor abstrato. A invenção da escrita alfabética inaugura uma capacidade maior de abstração. Ao contrário das escritas que partem de imagens, como os hieróglifos, a escrita alfabética representa a ideia. A política, dentro desse contexto social, agora formado por pessoas que enriqueceram pelo comércio, inaugura a lei como forma de regular a cidade. No espaço público marcado por diferenças, o discurso precisava também ser diferente, precisava ser argumentativo. Em vez das decisões baseadas nos mitos, surgia a importância de convencer a todos a partir de argumentos apresentados e discutidos. As primeiras escolas do pensamento do período pré-socrático eram caracterizadas pela importância da crítica a respeito daquilo que se ouvia. Pensamentos, diferentes das verdades transmitidas por tradição mítica, podiam ser questionadas e reformuladas a partir do exame dos argumentos que os sustentavam. Os questionamentos também precisavam ser sustentados por argumentos, ou seja, precisavam ser justificados por aqueles que discordavam a fim de que passasse por uma análise crítica. Os gregos deram contribuições importantíssimas à cultura ocidental, com a criação do teatro, comédia e tragédia, na matemática, história, medicina e artes plásticas. Todas essas realizações foram orientadas pela filosofia. A filosofia grega pode ser dividida em 3 etapas. Vamos compreender isso.
o período pré-socrático, socrático e o helenístico. No período pré-socrático, a filosofia foi empregada para elucidar a procedência do mundo e das coisas à sua volta. Foi representada pela psis, natureza, que procurava compreender através da razão a origem e a mudança que aconteciam na natureza, no ser humano ao longo do tempo. Destacou-se nessa fase o filósofo Tales de Mileto. Já no período socrático, apontou para uma modificação a respeito do elemento de pesquisa da filosofia, que sai da metafísica e caminha em direção ao homem em si. Esse período destacou-se pelo surgimento da democracia, que concedeu o direito de paridade a todas as pessoas que viviam nas polis, hoje as cidades, concedendo-lhes inclusive a faculdade legal de tomar parte no governo e, se necessário, sugerir alguma mudança na educação grega, já que as pessoas precisavam saber falar e persuadir os demais com os argumentos. Então, por fim, o período helenístico surgiu após o declínio político das polis e o surgimento de um conjunto de disciplinas que, além de trabalhar com a natureza e o estudo das leis do raciocínio, procuravam também dar ênfase à felicidade e a ensinar as pessoas a encontrarem a maneira correta de direcionarem a própria vida. Nesses períodos, ocorreram vários atos por parte de alguns filósofos que merecem grande destaque, tais como a criação da filosofia humanista por Sócrates, a fundação da Academia de Atenas por Platão e a doutrinação da lógica e de muitos outros conhecimentos, como a metafísica, a moral e a política, por Aristóteles. Essa, então, é uma breve explanação do surgimento da filosofia e a contribuição dos gregos.